Paula e Jorge, casados há anos, se vêem presos em uma rotina confortável, mas sem paixão. Ela fica cada vez mais insegura com as mudanças no marido e começa a desconfiar que ele esteja escondendo algo. Em meio a telefonemas misteriosos e encontros suspeitos, ela decide segui-lo para descobrir a verdade. O que Paula descobre desafia suas expectativas e traz uma revelação que pode transformar seu casamento para sempre. Paula sempre foi uma mulher de bom coração e dedicada à família. Aos 45 anos, ela se viu em um momento de reflexão sobre a vida. Com o peso dos anos e as inevitáveis mudanças do tempo, ela começou a sentir uma crescente insegurança sobre sua aparência e seu papel no relacionamento. Seu corpo não tinha mais a mesma vitalidade de antes, e ela notava as marcas do tempo passando com um misto de resignação e frustração. Seu casamento com Jorge, também de 45 anos, era estável e confortável, mas havia caído em uma rotina previsível. Eles se davam bem e compartilhavam um vínculo que havia sido construído ao longo de anos juntos. Porém, a paixão que outrora iluminava o início do relacionamento parecia ter se esvaído, substituída por uma rotina de compromissos e tarefas diárias. Paula sentia que a chama da paixão, antes vibrante e cheia de promessas, havia diminuído para um calor suave, quase imperceptível. Ultimamente Jorge tinha se tornado mais vaidoso, reflexo de uma nova promoção que receberá no trabalho. Com o aumento de responsabilidades e a visibilidade crescente na empresa, ele decidiu cuidar melhor de si. Jorge passou a se exercitar regularmente e a se vestir de forma mais meticulosa, adotando um estilo mais moderno e cuidadoso. Paula estranhou esse novo comportamento, principalmente porque ele havia abandonado seu traje mais casual e começado a investir em roupas mais sofisticadas e tratamentos de beleza. Ela se perguntava se essa mudança era apenas uma reação aos novos holofotes profissionais ou se havia algo mais por trás desse esforço adicional para melhorar sua aparência. O que mais perturbava Paula era o comportamento cada vez mais misterioso de Jorge. Nos últimos meses, ele começou a receber telefonemas inesperados e muitas vezes estranhos, que ele atendia em lugares discretos, como o escritório ou o carro, com um tom de voz que ela nunca tinha ouvido antes. Em um caso particularmente perturbador, Paula o pegou em uma conversa séria com um advogado que ela não conhecia. Jorge parecia nervoso e fazia gestos de forma furtiva, o que intensificava as dúvidas de Paula. Cada vez mais, esses sinais alimentavam suas inseguranças e a levavam a questionar se ele estava pensando em divórcio. Apesar da crescente ansiedade, Paula lutava entre sua necessidade de esclarecer suas suspeitas e o desejo de preservar a harmonia do casamento, evitando levantar acusações sem provas concretas. Uma noite, durante um jantar em família, Paula se esforçou para manter a conversa leve e divertida, participando ativamente das histórias de seu filho Nicholas e elogiando seu desempenho acadêmico. No entanto, ela sabia que precisava abordar suas preocupações, mas queria fazê-lo sutilmente. Após uma discussão animada sobre os planos de férias, o filho do casal deixou a mesa, e Paula decidiu que era o momento certo para introduzir o tópico. Ela sorriu gentilmente, com um tom casual. Disse: "Jorge, eu estava pensando. Há quanto tempo você está lidando com todos esses compromissos e novas responsabilidades no trabalho? Parece que você tem se esforçado muito para manter tudo sob controle." Jorge, que estava cortando um pedaço de carne, olhou para cima e fez uma pausa. Ele parecia um pouco tenso, mas tentou continuar sorrindo. "Ah, você sabe como é, Paula. Coisas novas surgem o tempo todo. Estou apenas me adaptando e tentando manter tudo em ordem. É a vida de um executivo, eu acho." Paula tentou manter um tom relaxado, mas seus olhos procuraram os dele, tentando captar um sinal de honestidade. "Eu entendo, mas você tem estado tão ocupado. Esses telefonemas, reuniões e até mesmo a conversa com o advogado me deixaram um pouco preocupado. Eu só estava me perguntando se está tudo bem. Não quero ser intrusivo, mas me pergunto se há algo que eu deva saber." Jorge olhou para seu prato e começou a mexer sua comida, evitando contato visual com Paula. "Ah, é só trabalho. Às vezes precisamos lidar com questões legais e detalhes técnicos. Não há nada com que se preocupar. Faz tudo parte do processo." A resposta foi rápida e indiferente, mas Paula notou a maneira como ele evitava conversas diretas. Seus olhos tentavam captar algum sinal de verdade em suas palavras, mas Jorge parecia estar fechando a cortina sobre o que realmente estava acontecendo. Então Paula disse calmamente: "Só quero ter certeza de que estamos bem, Jorge. Às vezes, o trabalho pode ser tão desgastante que esquecemos de cuidar um do outro.
Só espero que você esteja equilibrando bem as coisas. Jorge forçou um sorriso e assentiu. Claro, está tudo ótimo. Só me avise se precisar de algo, e por favor, não se preocupe muito, disse Jorge. Paula tentou não demonstrar sua frustração, mas sentiu uma pontada de decepção ao ver a maneira como Jorge se esquivou do assunto. Um dia, enquanto Paula estava na cozinha preparando o jantar, ela ouviu Jorge no telefone, sua voz abafada e baixa, como se estivesse tentando esconder o conteúdo da conversa. A princípio, ela pensou que fosse apenas uma ligação de trabalho, mas a maneira como ele se inclinou para frente e o tom conspiratório levantaram suas suspeitas. Jorge estava em um canto da sala, longe de ouvidos curiosos. Paula, com um gesto quase imperceptível, deixou tudo de lado e se concentrou em ouvir com mais atenção. A voz de Jorge era suave, e suas palavras foram cuidadosamente escolhidas. Sim, estarei lá às 7. Não se preocupe, ela não vai notar nada. É só para garantir que tudo esteja em ordem antes de prosseguir, disse ele, despedindo-se da pessoa do outro lado da linha. Paula parou imediatamente, seu coração batendo forte. Ela tentou se concentrar nas palavras que Jorge estava dizendo, mas o tom confidencial e os sussurros a deixaram desconfortável. Incapaz de ignorar a crescente sensação de traição, Paula decidiu agir. Paula fingiu que estava saindo para visitar um amigo vizinho. Ela se despediu de Jorge com um sorriso nervoso, que ele aparentemente não percebeu. Depois de fechar a porta atrás de si, Paula rapidamente se dirigiu ao carro de Jorge, onde, com o coração acelerado, abriu o porta-malas e se escondeu entre as ferramentas e bolsas. Ela se acomodou na escuridão, ajustando-se cuidadosamente para não fazer barulho. Em poucos minutos, o som do motor de Jorge ligando fez sua respiração ficar ainda mais rápida. Ela ouviu Jorge falando sozinho, uma conversa baixa e murmurada que não dava muitos detalhes, mas o tom de ansiedade e antecipação era inconfundível. O carro começou a se mover, e Paula sentiu um arrepio na espinha, imaginando o que esperava. Cada curva e cada parada no trânsito aumentavam sua ansiedade. O destino de Jorge parecia tão misterioso quanto o seu comportamento. Finalmente, o carro parou, e ela reclinou o banco de trás, o que lhe permitiu ter uma visão de uma casa que Paula não reconheceu. A casa era grande, com luzes suaves na entrada e um jardim bem cuidado. Jorge saiu do carro e, em vez de ir direto para a casa, olhou ao redor com uma expressão nervosa. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, Paula ouviu a voz de Jorge se aproximando da porta da casa. Ele estava em uma conversa animada com uma mulher saindo pela porta da frente. Paula esperou até o som da porta se fechando e, com um movimento cuidadoso e silencioso, finalmente conseguiu abrir o porta-malas. Ela se aproximou discretamente, usando o brilho suave da iluminação externa como cobertura. Ela ouviu atentamente a conversa entre Jorge e a jovem. Então, você acha que este é o lugar perfeito para você? Perguntou a mulher desconhecida com um sorriso animado. Absolutamente, respondeu Jorge com entusiasmo. A casa é perfeita para o que planejamos. Paula vai adorar a surpresa. Só precisamos finalizar os detalhes. Paula sentiu uma mistura de alívio e perplexidade. A conversa estava claramente centrada na compra da casa, algo que ela queria há muito tempo. A jovem, com seu comportamento profissional, parecia ser a corretora imobiliária, não uma amante como Paula temia. Não querendo perder a oportunidade de esclarecer a situação, Paula decidiu se revelar. Jorge se virou abruptamente ao som, e sua expressão mudou de surpresa para preocupação quando viu Paula se aproximando. A jovem ao seu lado piscou para Paula com um olhar de curiosidade e confusão. Paula, o que você está fazendo aqui? Jorge perguntou, sua voz tingida de nervosismo. Desculpe, Jorge, Paula começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu te segui até aqui porque estava me sentindo insegura sobre nosso casamento. Você tem agido de forma estranha ultimamente, e eu não consegui entender o que estava acontecendo. Eu vi você falando com um advogado e recebendo telefonemas misteriosos. Tudo isso me deixou tão confuso e preocupado que pensei que você pudesse estar escondendo algo sério. Jorge, ao ouvir as palavras de Paula, não demonstrou frustração ou raiva. Em vez disso, seu rosto se iluminou com um sorriso afetuoso. Ele se aproximou de Paula e a envolveu em um abraço caloroso, segurando-a firmemente e transmitindo uma sensação de conforto e compreensão. Enquanto os dois se abraçavam, a corretora imobiliária, percebendo a situação delicada, decidiu se retirar discretamente.
Ela se afastou para dar ao casal o espaço necessário para resolver suas questões pessoais. Jorge olhou nos olhos de Paula, seu sorriso agora cheio de ternura e sinceridade. Ele respirou fundo antes de falar, suas palavras carregadas de emoção. Paula, sinto muito por ter deixado você preocupada. A verdade é que, apesar de todos esses anos juntos, meu amor por você só cresceu. Sei que as coisas entre nós não têm sido perfeitas ultimamente, mas você continua sendo a pessoa mais importante da minha vida. Ainda me lembro do brilho em seus olhos quando você falou sobre o sonho de ter uma casa para nossa família, um lugar onde poderíamos criar novas memórias juntos. Jorge fez uma pausa, abraçando-a um pouco mais forte. O que você viu hoje, se é uma surpresa? Comprei esta casa, Paula, para nós, para que possamos ter um novo começo. Um lar que possa ser um reflexo do amor e da vida que construímos juntos. Queria que fosse uma surpresa, algo especial para você. Sinto muito se lhe causei algum sofrimento com o meu comportamento. Meu único desejo é vê-la feliz e construir um futuro maravilhoso ao seu lado. Certamente a compra da casa foi uma surpresa, talvez não como Jorge havia planejado, mas os dois puderam ter um momento para reafirmar seu amor um pelo outro. Poucos meses depois, no jardim de sua nova casa, o casal celebrou uma cerimônia de renovação de votos, cercado por amigos e familiares. A cerimônia foi mais do que apenas uma celebração, foi uma reafirmação de um amor que resistiu ao tempo e às inseguranças. Através dos desafios e dúvidas, Jorge e Paula descobriram que o amor verdadeiro nunca desaparece. Pode parecer apenas adormecido às vezes, mas, assim como uma chama que precisa ser reacendida, sempre há oportunidades para reacender a paixão e fortalecer o vínculo. A celebração foi um lembrete de que, apesar das adversidades, o amor verdadeiro sempre encontra uma maneira de brilhar novamente. Se você gostou da história, não deixe de clicar no botão curtir e se inscrever. Além disso, assista ao vídeo que está atualmente na sua tela.